Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da parte do mundo onde você estiver. E sejam bem-vindos ao Festival da Consciência Negra. E isso que seria a nossa 11ª conversa das 20 conversas que pretendemos ter durante esse festival. Obrigado pela presença. Essa plataforma do Festival da Consciência Negra oferece uma oportunidade para a gente elevar, celebrar e compartilhar as histórias vitais e também para elevar a consciência e o impacto do orgulho, poder e a prática de pessoas de descendência africana. Essa conversa hoje à noite seria sobre essa nossa oportunidade de coletar nossas histórias e contos. E tenho, junto comigo, para essa conversa, meu amigo Anderson, lá da Bahia, e minha nova amiga, nova conhecida, Letícia, do Rio de Janeiro. Prazer em tê-los para cá, sabe? E obrigada pela presença de vocês dois. Temos também, junto conosco, nossos 2 intérpretes do estado do Ceará, que estão aqui para ajudar no entendimento para as pessoas de língua inglesa. E eu vou dar uma pausa agora só para falar um pouquinho em inglês. So, for persons who are desirous of hearing this conversation and following this conversation in English, at the bottom of the Zoom screen, there is an icon that looks kind of like the shape of the globe, a spherical shape, that you click there and you indicate that you want to hear the conversation in English, and you will be able to hear via our interpreters what our conversation is going to be about. Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria de apresentar meus amigos aqui. Eu tenho, como eu já tenho dito, o meu amigo Anderson lá da Bahia. Anderson tem uma graduação em administração e um mestrado em relações internacionais. E, em particular, ele teve foco nas histórias dos quilombos e a teoretização dos quilombos, o terror racial e o Atlântico Negro. Temos também aqui a nossa amiga Letícia, lá do Rio de Janeiro. Ela é professora da história e ela também fez um trabalho bem profundo com o Cortiço, que é uma novela que foi escrito por Aloísio Azevedo, um conto épico muito forte lá do final do século XIX, né? É isso mesmo? Então, eu estou lembrando da minha história lá do Brasil. Eu tive que estudar esse conto lá quando eu estava na faculdade no Brasil, por isso. Tá bom. Então, eu gostaria primeiro de perguntar para vocês, pedir para vocês, para se apresentarem, falar um pouquinho quem é Anderson, quem é Letícia, e também para nós dizer por que você acha que você seria a pessoa ideal para compartilhar sobre esse assunto de coletar nossas histórias e coletar nossos contos. Por que Anderson? Boa noite. Boa noite, amor. Meu nome é Anderson, eu sou de uma cidade chamada Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. É uma cidade marcada por histórias de resistência durante o período escravista, é uma cidade de passado escravista, que a produção de açúcar durante o período colonial. Também é uma cidade conhecida
por ter muitos terreiros de candomblé e por ter uma irmandade, que é a Irmandade da Boa Morte, que pauta uma luta circular de mulheres negras. Durante o mestrado em Relações Internacionais, eu me dediquei a estudar quilombos e Atlântico Negro, como que os quilombos nos fornecem uma outra interpretação da modernidade e do ascenso europeu ao evidenciar processos de resistência à violência e como essa violência ela é contínua em nosso tempo e ainda assim a gente segue buscando o legado e a memória dessa resistência para seguir tocando as pautas que são caras às pessoas negras, que são caras aos movimentos negros. Eu achei isso... desculpa, pode continuar. Continue. Certo. Eu não sei se eu sou exatamente a pessoa ideal. Eu acho que existem várias pessoas para partilhar histórias que acho que a gente pode compor histórias contadas no Atlântico Negro. Então, eu conto minhas histórias no Atlântico Negro a partir desse lugar, a partir de alguém que vem da Bahia, do Nordeste do Brasil, de um município negro como Cachoeira e de um município que respira a cultura negra. Eu achei interessante, Anderson, que o seu trabalho de mestrado foi... você estava fazendo um mestrado em Relações Internacionais. Quando a gente pensa em Relações Internacionais, a gente não pensa em quilombo, né? E eu achei muito interessante, sabe, que você fez isso parte do seu estudo. Como que foi isso? Como que foi essa experiência de intercarcelar, é a palavra? De misturar a história do quilombo como parte do seu estudo de relações internacionais, que não é um vínculo óbvio. Exatamente. Não se trata de um vínculo óbvio no campo disciplinar, né? O campo se abre há muito pouco tempo para os estudos de raça e racismo. No entanto, a disciplina nasce conforme uma abordagem bastante problemática com relação a raça e racismo. É uma disciplina recente, relações internacionais, e surge para estudar a administração colonial. É uma disciplina, um campo disciplinar de base colonial e de bases racistas. O primeiro periódico, campo disciplinar, tinha como título Periódico de Administração da Raça. Os estudos que eram publicados nesse periódico tinham por objetivo o estudo das supostas raças inferiores. Então, o campo disciplinar tem um histórico muito problemático com o racismo, que é ignorado pelas correntes hegemônicas. Não se trata de raça e racismo nas principais teorias que são utilizadas para compreender a política internacional. Justamente, um dos argumentos que eu trago ao longo de minha dissertação é que essas teorias fazem sentido porque ignoram raça e racismo e porque ignoram todos esses processos violentos que dizem respeito ao ascenso europeu, à modernidade como a conhecemos. Então, a minha aproximação com os estudos sobre raça e racismo surgem muito em função do meu incômodo com as teorias com que tive contato durante o mestrado. Eu ingressei com um projeto e logo em seguida percebi que aquele projeto não me contemplava por conta das teorias que eu havia tido contato logo no primeiro semestre do curso e decidi mudar. E na revisão de bibliografia que eu fui fazendo ao longo do curso, entre algumas escolhas, eu escolhi estudar quilombos e discutir como que os quilombos oferecem uma outra alternativa de explicação e de interpretação da modernidade e como que, ao falar desses processos, a gente passa a compreender as violências com que a gente lida hoje em dia. Muitas das violências que pessoas negras, passam hoje em dia, se inspiram na violência colonial, na perseguição a quilombolas, na perseguição a pessoas negras. Tá. E a Letícia, vamos te introduzir aqui, convidar para falar o seu ponto
quem é a Letícia, sabe? E por que a Letícia acha que ela seria uma pessoa para tocar nesse assunto. Muito boa noite, gente. Boa Eu sou noite, amor. Letícia, como vocês já sabem, e eu sou historiadora de formação e pesquisadora também. Eu pesquiso principalmente o circuito Pequena África e penso também um pouco sobre as mulheres negras. Dentro desse espaço, pensando o mundo negro no geral. Eu comecei a pesquisar, pensar, né, sobre mulheres negras, porque eu venho da periferia do Rio de Janeiro. Eu não nasci no centro do Rio, onde você tem acesso às melhores escolas, os melhores lugares, teatro, cultura. Na periferia do Rio, as coisas são um pouco diferentes. Então, quando a gente começa a pensar sobre negritude, as pessoas não conhecem muito a sua identidade, de onde vieram. E eu sempre perguntei muito para minha avó sobre a nossa herança, sobre os nossos antepassados, e a minha avó não sabia responder. Ela vinha da favela, ela nasceu na favela do Vidigal, e ela preferiu mudar da favela e morar na periferia, que era um lugar bem afastado do centro, porque ela tinha medo desse preconceito que ela sofria por ser doméstica e tudo mais. E a minha avó tinha muita vergonha dessas origens, e eu sempre quis saber muito o que era, o que é ser mulher, o que é ser negra. E aí eu comecei a fazer faculdade no centro do Rio de Janeiro, e eu tive uma ideia de um mundo novo, e lá eu comecei a trabalhar em centros culturais do Rio de Janeiro, e também comecei a pensar essa questão, né? Quem eu era? E a partir da minha descoberta de quem eu era, eu comecei a pensar também como essas mulheres, como as outras mulheres negras antes de mim se encontravam num espaço assim como a minha avó. E aí eu comecei a pesquisar um livro bem um pouco famoso, né, no Rio de Janeiro, no Brasil no geral, que é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que eu percebi lendo que aquelas que tinham vários tipos, né, se assim por dizer, de mulheres negras, mas elas eram retratadas de formas diferentes, né? Tinha o dito estereótipo da mulata, a negra de pele clara, e aí eu comecei a tentar entender qual era a diferença entre uma mulher e outra, escrita naquele livro totalmente machista e sexista. E eu fui buscar na história como eu poderia explicar aquele livro e, a partir daquele processo, também entender a minha identidade. A minha avó veio a falecer logo assim quando eu terminei minha faculdade, mas ela sempre ficava muito espantada quando eu contava o que eu vivi. Era como se eu estivesse contando um livro para ela, tipo, o que eu vivi no museu, com quem eu conversei, e ela ficava muito assustada de dizer: nossa, mas como assim você é negra e você está nesse museu? Mas só vai gente rica lá, vai gente branca e tudo mais. E tudo aquilo mexia muito comigo. E aí, hoje eu sou mãe, né, e de um menino, e eu começo a pensar também como pessoa e como historiadora, como educar esse menino em uma sociedade num Brasil que não sabe o que é ser negro e não sabe o que é o negro no geral, e onde as mulheres negras são tão depreciadas e jogadas, né, em canto. Então eu trago um pouco a minha pesquisa para a minha vida. A minha pesquisa na faculdade é a minha vida. Então, eu não sei, assim como o Anderson, eu não sei se eu sou a pessoa ideal para falar sobre esse assunto, mas eu tento compartilhar um pouco as experiências que eu tenho, que eu tive, que eu estou tendo ao longo da vida, porque é isso, né? A nossa vida, por muito tempo no Brasil, a negritude tem essa cultura de se esconder, e eu acho que é muito importante a gente falar e como falam aqui tanto, ocupar todos os espaços. E falar é ocupar espaço. Então, eu tento falar para ocupar esse lugar que foi da minha avó e que não foi tomado e que vai ser do meu filho e dos meus descendentes no futuro. É isso. A minha pergunta para você, Letícia, seria o seguinte: você falou
que a história da negritude é uma história de se esconder. Mas a pergunta que chega na minha frente agora é essa questão de que a gente está nos escondendo ou que a gente está sendo ocultado? Como que você percebe essa ideia? É que a gente está fazendo isso com nós mesmos ou é o outro que está fazendo com a gente? Exatamente. Eu digo até que a nossa história, nós fomos ensinados a sermos ocultados, né? Eu falo essa coisa do não falar e tudo mais, porque era como a minha avó se percebia no mundo, mas lendo mais a fundo, como os livros de história, como professora de história para crianças, né, no ensino regular, a gente percebe que a história ela é escrita de um ponto de vista totalmente eurocêntrico, né? Foi o europeu que escreveu. Então, eu encontro muito com meninas que se dizem meninas negras que falam, por exemplo, que não podem ser princesas porque são negras. Então, porque elas não se veem representadas naqueles livros, não se veem contando as histórias. Há menos de um mês atrás, eu estava com um menino que ele não sabia nem um pouco sobre a história do período escravocrata. E ele já estava numa série onde ele já deveria saber dessa história. Então, como falar se nos ocultam? Se não contam a nossa história e não nos permitem contar a nossa história muitas das vezes. Então, talvez o nosso papel como universitário, como ativista no geral, é conversar com todos os públicos, principalmente os públicos onde não chega a voz, onde não tem o acesso que é necessário. Enfim. E mais uma pergunta para vocês dois. Quando eu estava, porque eu fiz a minha graduação no Brasil, eu iniciei minha carreira, né, universitária lá na UF, no Rio, na Faculdade de Letras. E eu fiz foi um semestre em que eu aprendi o português, porque minha língua materna é a língua inglesa, certo? E eu fui lá e eu estudei português para estrangeiros. E depois daquele primeiro semestre, eu entrei mesmo na faculdade lá na UF. Depois de 2 anos lá na UF, eu me transferi para a Católica de Goiás, porque com todas as greves e tudo que acontece na Universidade Federal, como a UF foi, era difícil terminar, entendeu? Chega a um ponto que você está doido para voltar para casa e com todos os retrasos da instituição federal, não dava. Então, eu me transferi para a Católica de Goiás, onde eu terminei a minha faculdade, certo? A minha graduação. Mas, para mim, era interessantíssimo que eu estava no Rio e depois piorou quando eu fui para Goiás, onde você não vê o negro na faculdade. Não, sabe, não via. Não sei, era impressionante. Os negros que você via, sobretudo na UF, na época, eram estrangeiros, como eu, ou o raro caso de alguém que teve dinheiro, que teve uma família, sabe, rico, porque para o sistema de vestibular é muito diferente para vocês que é para a gente aqui. A gente aqui, o nosso sistema para entrar na faculdade é bem diferente. Então, a gente não tem esse negócio de passar por vestibular para poder entrar. É outros tipos de provas. Mas agora, com o sistema de cotas que foi introduzido no início de 2000, a minha pergunta seria: isso tem ajudado a entrada do negro na faculdade federal, estadual e tudo mais. Como isso tem influenciado os contos que o negro agora pode contar para os nossos filhos e, sabe, e em benefício dos nossos antecedentes? Existe agora acadêmico negro que pode contar essas histórias em segundo lugar, essas pessoas estão contando as histórias nossas?
Só uma pausa. Eu tô vendo que os nossos intérpretes, coitados, desculpa, meninos, é que nossos intérpretes estão com problemas de seguir a gente. Então, vamos dar uma pausa e vamos tentar falar um pouquinho mais devagar para ajudá-los, né? Mas, enquanto isso, vocês podem pensar qual foi o efeito de introduzir o sistema de cotas para ajudar o negro na faculdade e na vida federal lá no Brasil. Né? Anderson, talvez a gente comece contigo? Posso começar? Pode, vamos lá. Bem, essas histórias sobre a gente vêm sendo contadas há muito tempo, né? A gente tem um legado amplo de intelectuais negros que ingressaram na academia, mesmo antes do sistema de cotas. O que o sistema de cotas oportuniza é um alcance maior da política pública e, por conseguinte, mais pessoas ingressaram nas universidades. Com esse ingresso também a gente percebe mais tensionamentos, mesmo a adesão do sistema de cotas não se deu sem enfrentamento, seja de parlamentares, seja de intelectuais que se colocaram contra o sistema de cotas. Com a adesão das universidades não foi imediata, algumas instituições não aderiram de imediato. Com a adesão e o ingresso, a gente percebe que mais e mais histórias acerca da gente têm sido contadas, e, por outro lado, como eu falei anteriormente, os tensionamentos, os conflitos se proliferam porque há um descontentamento com a perda, por exemplo, de cátedras, de percursos acadêmicos que já estavam predestinados, né, de ingresso na graduação, no mestrado e no doutorado, que antes não era pensado como um espaço de disputa para pessoas negras, e agora sim, novos problemas de pesquisa têm sido trazidos, e às vezes as pessoas que já estão na academia não dão conta de lidar com esses novos projetos, com essas novas inquietações, com essas bibliografias que já existiam, mas que só agora têm sido pautadas na academia por muito tempo, e ainda hoje há e houve um boicote a intelectuais negros na academia, sejam brasileiros ou de outros países. Sempre houve uma interdição ao debate em torno desses autores, relegados a uma condição de pouca importância dentro do debate acadêmico. E, atualmente, o que a gente percebe é que esse debate ganha força nacionalmente. A gente tem grandes nomes pautando o debate racial no âmbito nacional, essas pessoas têm tido voz, e creio que sim, respondendo a sua pergunta, que nossas histórias têm sido contadas, né? Não sem enfrentamentos. Isso não significa que estejamos na melhor das situações, mas que caminhamos para um futuro menos perverso que o atual. Pelo menos é o que eu quero crer. Né? Letícia, você quer se opinar aqui nesse ponto? Sim, a questão de cotas, né, no Brasil, acho que é uma questão muito sensível ainda, principalmente pela questão do senso comum mesmo, de que o que mais se fala quando você fala da política de cotas é justamente beneficiar, né, entre aspas, um povo e não beneficiar outros. Pensar no sistema de cotas é muito pensar em como foi implantado a política racial dentro do Brasil, né? Você pensa que o Brasil ele tem essa falsa ideia paternalista de que o negro e o branco são iguais e foram iguais durante todo o período do Brasil, que é justamente essa voz que não é falada o tempo inteiro.
Então, com a inserção de pessoas negras dentro da universidade, que ainda é pouco, mas já é uma ajuda, a gente pensa que o negro, durante muito tempo, ele não teve acesso às mesmas coisas que as pessoas brancas tiveram, e que, graças a essa inserção, graças à política de cotas, essas pessoas estão tendo acesso e, consequentemente, a mudança histórica está acontecendo. A releitura de autores que escreviam teorias que eram totalmente racistas e exclusivas estão sendo alteradas, estão sendo revistas e estão sendo reescritas. Então, o quão importante é começar dentro da universidade essas políticas para que sejam levadas para o exterior. Ainda é um número bem pequeno, bem, às vezes, mas já é muito significante para a inserção de movimentos negros dentro desse âmbito universitário e que para a expansão dessas políticas universitárias no geral. É isso. Eu queria comentar o seguinte, a gente teve o ingresso, mas a gente também precisa pensar a permanência na universidade, né? E com o estrangulamento das políticas públicas levado a cabo nos últimos governos, há uma dificuldade de permanência na universidade. Então, a gente ingressa, mas também há uma dificuldade em permanecer. Não basta ingressar, é preciso garantir políticas de acesso e permanência com qualidade. É ainda um gargalo para a gente. Sim. O número de... só acrescentar uma coisa também. Só um minuto, para ajudar nossos amigos intérpretes. Né? Pode, Letícia, continuar. Só acrescentar também isso que o Anderson falou sobre essa evasão, né, que acontece tão forte na universidade, de que os negros, sim, negros e pessoas carentes também, elas inserem na universidade, elas não conseguem se manter justamente por falta dessas políticas, a ausência de bolsas de estudos, às vezes até a falta de comida, passagem, pessoas que moram longe, às vezes não têm alojamento para elas dormirem, e todas essas coisas prejudicam muito que as pessoas continuem, é até difícil de produzir, né? Pensando no âmbito da universidade mesmo, de textos acadêmicos e tudo mais. Então, são diversas pedras no caminho que vão sendo colocadas conforme, às vezes parece até que é de propósito, vamos pensar que não é, mas, mas é bem complicado. Eu creio que são de propósito. Com certeza. Eu As não gostaria de acreditar. Para mim, as múltiplas faces. Fala, Anderson, pode falar. São as múltiplas faces do racismo, né? É uma dificuldade de se inserir nesse espaço, é uma dificuldade de subsistir, é uma dificuldade de poder adquirir o material bibliográfico necessário, uma série de dificuldades. A minha pergunta seria sobre o que está sendo feito no nível de ensino médio e no nível de ensino básico, porque é uma coisa uma pessoa ganhar, vamos dizer assim, entre aspas, na loteria para poder entrar na faculdade sendo negro. Mas o que está sendo feito no sistema educativo para garantir que esse sistema de cotas não seria algo que é necessário pelo resto da vida? Como que é que o governo está ou não está tentando equilibrar o sistema educativo para garantir acesso à educação para todos, para que todo mundo pode finalmente, futuramente, concorrer em um nível, sabe, equilibrado para poder entrar na faculdade. Está acontecendo? Você, Letícia, que ensina em ensino, você está em ensino médio ou básico? Básico. Básico. O governo tem ajudado o professor, porque, por exemplo, quando eu estava estudando na faculdade, a gente tinha que fazer estágio.
né, nas escolas de ensino médio e ensino básico como parte do nosso curso de graduação. E dava para ver, sabe? Você entra na sala de aula, não tem luminária, sabe? Não tem mesa de professor, sabe? Na sala dos professores não tem livros, sabe? E essas coisas. O que é que o governo está fazendo para ajudar o professor para que essas crianças que estão saindo da periferia, das escolas da periferia e mesmo das escolas lá do centro, dessas cidades grandes, para que eles tenham as oportunidades que necessitam para poder entrar na faculdade sem a cota. Então, às vezes parece que o professor luta sozinho, porque nem sempre o governo auxilia a esses professores e as escolas com a infraestrutura necessária, com o material didático necessário. Às vezes acontecem os mesmos problemas que acontecem na universidade, de faltar comida, de faltar livro, de faltar mesa, como você citou, mesa e cadeira para o aluno sentar. Eu estagiei também, eu fiz esse estágio na faculdade em escolas, né, do município do Rio, e onde os alunos não tinham nenhuma perspectiva sobre o Enem, que é esse sistema de ingresso que acontece aqui no Brasil. Eles não tinham um pensamento nesse futuro na universidade. Falar de universidade em muitas escolas da periferia é quase uma coisa encantada. Conta de fada. Exatamente, um conto de fadas que nunca vai acontecer. E a professora de uma turma que eu estudei, ela sempre falava disso, que ela tentava conversar com os alunos, mas como você chega num aluno para falar de estudo se ele às vezes nem tem acesso ao que comer em casa? É muito complicado você tentar falar sobre uma coisa que às vezes não é falado na família, em casa, que não para eles não tem importância. E o governo não ajuda tanto como ele deveria fazer. Essa questão de, às vezes, a professora está lutando para dar uma aula diferente, levar ao museu, e não acontece. Não é possível. Surgem várias barreiras onde a professora não consegue trabalhar. E assim por diversos lugares, diversas escolas. E é bem complicado. Eu não sei muito bem se a política de cotas pode acabar tão cedo, porque ainda existe há um tempo e ainda não chegou em todo mundo. A maioria das pessoas nem tentam a prova. Então, como elas vão entrar na universidade? Como elas vão sair do ensino médio com alguma perspectiva de ir para a universidade? Então, é bem complicado. A gente tem provas, né, que são feitas nas escolas, que é um simulado do Enem. Aí os professores colocam também como se fosse ganhar pontos para fazer prova também, para simular, para aprender, mas são matérias que às vezes nem dá tempo de serem dadas na escola. O Enem é uma prova considerada muito difícil para o jovem da periferia, porque a maioria dos conteúdos que está lá, aquele adolescente nunca viu na vida. Então, porque às vezes falta o professor, o município não manda o professor, e é complicado. Talvez não tenha como acabar tão cedo, como eu citei antes. Posso comentar um pouco? Pode, vai lá. Sobre a política de cotas. Bem, no Brasil, sempre houve cotas, mas para pessoas brancas. Por exemplo, as nossas primeiras instituições foram criadas para pessoas brancas. Durante o período em que o Brasil buscou atrair imigrantes, havia distribuição de terras com facilidade, o financiamento da vinda desses imigrantes para o Brasil também foi um processo no qual houve investimento do governo brasileiro. Por exemplo, né, eu tinha estudado quilombos, então parte da repressão aos quilombolas era feita pelos imigrantes europeus. E as terras dos quilombolas que eram tomadas e vendidas
visavam financiar a viagem dos imigrantes da Europa para cá. E essa política de cotas, ela é fundamental para o longo prazo, não apenas em função do critério de cor, né? Ou do critério de equiparação no ingresso. Ela é fundamental para garantir a permanência, né? As universidades tendem a adotar políticas de permanência em benefício dos cotistas. E a manutenção a longo prazo se mostra importante quando a gente observa que algumas famílias, por exemplo, né, para muitos de nós, jovens negros, somos a primeira geração a ingressar na universidade e na universidade pública, desde que estamos nesse país. Somos a primeira geração. Encontramos na universidade jovens cujas famílias estão ali na quarta geração. Aquele jovem, ele é conhecido naquela universidade desde a quarta, quinta geração dele. Então, isso evidencia que essa política, ela precisa ser qualificada. O investimento na educação básica, com certeza, é incontornável, mas as políticas de ingresso e manutenção específicas para pessoas negras são fundamentais para reparar essa disparidade histórica. A gente tem há muito tempo pessoas brancas ingressando não só nas universidades, mas em todos os espaços de poder, e aí é importante falar que essas pessoas se articulam em torno da manutenção de seus interesses e em torno de dificultar a progressão de pessoas negras nesses espaços. Então, a gente pode falar do racismo não só enquanto dificuldade de ingresso, mas de um racismo por interesse, como fala Cida Bento, que vai criar dispositivos para dificultar a progressão daquela pessoa negra das formas mais sutis e perversas possíveis. Então, o racismo, a universidade no Brasil se tem como um grande motor, ela faz parte das engrenagens racistas e ela é fundamental, não só porque ela produz conhecimento, mas porque ela filtra, vai continuar, ela filtra quem terá autoridade para ocupar os espaços públicos e poder formar opinião. Ela filtra, inclusive, o ingresso no mercado de trabalho, a progressão na pós-graduação, ou seja, a gente precisa, em realidade, qualificar essa política de cotas para que a gente possa, inclusive, exercer controle e fiscalização sobre os processos internos da universidade. A gente precisa de professores negros compondo as bancas avaliadoras de concursos, e não só de concursos para docência, mas dos processos mais simplórios que a gente puder imaginar, como, por exemplo, a concessão de bolsas para programas de qualificação, sejam nacionais ou internacionais, mesmo algo que, a princípio, parece relevante, como uma bolsa de pesquisa ou um convite para organizar um evento, por exemplo. Tudo isso na Universidade Brasileira é organizado em torno da manutenção da permanência de pessoas brancas nos espaços de poder. Mas isso necessita de uma política que visa, que visa essa padronização e, melhor, a fiscalização desses sistemas, entendeu? Então, por exemplo, eu acho impressionante quando a Letícia estava falando, por exemplo, que alguns dos assuntos que estão sendo abordados nas escolas de ensino básico e ensino médio, nas escolas da periferia, não são os mesmos que estão sendo abordados nas outras escolas. Não existe uma padronização no sistema educativo que, neste nível, essas são as coisas que a gente vai ensinar. E no nível tal, a gente vai ensinar outras coisas, sabe? Para que todo aluno tenha essa possibilidade de poder concorrer, sabe? Como que funciona? Cada escola, não sei, faz a sua própria, seu próprio currículo,
não segue o MEC não indica quais que são as coisas a serem ensinados e estudados? Eu respondo, Letícia. Pode, agora. Posso falar? Pode. Existe sim uma padronização, existe a base curricular comum, onde todas as escolas do Brasil deveriam estar alinhadas, tanto as públicas quanto as particulares. Mas essas políticas, elas não chegam em escolas de periferia. Como eu falei, às vezes falta professor, às vezes falta mesa, às vezes falta cadeira, às vezes falta luz, falta todas essas coisas. E o professor não consegue espaço para trabalhar todo o conteúdo programado com esses alunos. Também acontece, por exemplo, nas aulas à noite, os alunos que estudam no período noturno, eles trabalham o dia inteiro, muitas das vezes para sustentar a família, eles compõem a renda da família. Então, quando esse aluno chega na escola, ele não tem motivação para aprender um conteúdo da história do Brasil em 1888. E todas essas coisas, todas essas inserções, todas essas dificuldades culminam para que o acesso e tudo mais seja mais difícil para o aluno da periferia. Também dos alunos que estudam no centro, porque o centro do Rio está composto por uma periferia em volta, né? Então, o Rio de Janeiro meio que está cercado por uma periferia e um núcleo muito pequeno da elite. Então, é basicamente isso. Anderson? Existe uma disparidade geográfica. Deveríamos ter uma base comum, mas existe uma disparidade geográfica, uma disparidade de localização no centro urbano, como Letícia falou. E também, recentemente, o nosso ensino médio passou por uma reforma. Eu não estou a par de como que estão esses processos atualmente, mas essa reforma tende a aprofundar as desigualdades, porque cada escola pode definir se ela vai ofertar no ensino médio conteúdos apenas das ciências humanas ou das ciências exatas ou naturais ou das humanidades. Então, para um estudante que viva, por exemplo, em uma cidade como a minha, onde existe apenas uma escola de ensino médio, se essa escola de ensino médio oferta apenas um percurso no ensino médio, esse jovem vai ter que fazer esse percurso. Se ele desejar fazer uma outra formação, ele vai ter que mudar de município, o que pode estar condicionado a constrangimentos financeiros. Ele pode não ter o dinheiro para mudar de município, nem o dinheiro para investir numa formação fora da escola que contemple os conteúdos a que ele não tem acesso. Só uma retificação, eu me refiro a uma única escola de ensino médio pública. As particulares, em realidade, as privadas, elas obedecem a essa oferta de tronco comum ou de 2 ou 3 troncos, se quiserem. Elas não precisam necessariamente seguir essa padronização que as escolas públicas seguirão. Inclusive, se as escolas privadas quiserem continuar ofertando o ensino médio comum, elas podem continuar. É uma opção também para as instituições privadas. Mas se a gente quiser mudar a política, a gente tem que mudar os políticos, né? E eu estou sabendo, eu não tive a oportunidade de acompanhar, mas eu estou sabendo que houve eleições, né, esse domingo passado no Brasil. E eu queria saber de vocês como que isso funcionou para o negro no Brasil. A gente agora está no poder, temos a oportunidade de influenciar a política para ajudar a nossa situação como negro no Brasil. Qualquer um dos dois pode entrar no assunto, sim. Bem,
As candidaturas negras ainda são subfinanciadas no âmbito dos partidos, né? Candidaturas brancas acabam tendo mais dinheiro. As candidaturas negras que alcançam o pleito são aquelas construídas, forjadas nas bases dos movimentos sociais e que contam com um amplo apoio de base. Essas são as candidaturas que conseguem êxito. E, na maioria das vezes, são candidaturas das grandes cidades, que é onde as pessoas contam com ferramentas para disputar a política em espaços mais amplos. Infelizmente, nas cidades pequenas, esse é um movimento ainda bastante lento. Ainda não temos muita representatividade negra na política no Brasil. Nas últimas eleições, na minha cidade, foi eleita a primeira prefeita mulher, e trata-se também de uma mulher negra. Então, para uma cidade que estava há quase 2 décadas sob o poderio da mesma oligarquia, do mesmo grupo político, isso é, sem dúvida, um ganho. Por outro lado, essa oligarquia sai do poder, mas ela continua detendo poder sobre o comércio da cidade, sobre a oferta de empregos, sobre a posse de imóveis. É como se o município estivesse nas mãos dessa família, literalmente, porque ela possui muito poder político. E quando a gente vai olhar a Câmara de Vereadores, a maioria de pessoas eleitas são homens e homens brancos. Então, é um processo lento, mas que tem conhecido ganhos importantíssimos, por exemplo, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas das grandes cidades, temos tido ganhos consideráveis de participação de pessoas negras na política. Pode falar, Letícia. Essa questão da representatividade negra na política, o Anderson foi bem perfeito no que ele falou. Ela é bem vazia ainda dentro da Câmara de Vereadores e tanto da Prefeitura, né? É muito raro se ter um político, um governante que seja negro ou que seja mulher. Por exemplo, no Rio de Janeiro, só tivemos 9 vereadoras entre 50 e tantos, eu não vou ser precisa em quantos vereadores são, mas só tivemos 9 mulheres eleitas, né, nessas eleições, e poucas delas são negras. Nessas eleições em específicas, até tivemos, não sei, acompanhando um pouco pelo resto do Brasil, tivemos sim alguma representatividade, mas é aquela coisa, é a primeira vez que teve uma mulher sendo eleita, uma mulher trans sendo eleita, e uma primeira pessoa negra ser eleita naquele determinado estado. Então, ainda são passos bem lentos para um país onde 54% quase precisamente são negros. E a maioria, na política, a gente não encontra essa representatividade, a gente não vê essas pessoas que são simplesmente apagadas, né? O que a gente observa, infelizmente, é que quando a pessoa negra encampa as pautas do conservadorismo, aí sim ela tem o apoio financeiro para ter uma campanha bastante financiada e ela vai ter sucesso de votos. Mas o que essa pessoa negra faz? Ela vai encampar os mitos mentirosos construídos em torno da noção de que existe uma suposta harmonia racial no Brasil e de negação das desigualdades históricas, né? Então, o Brasil financia essas pessoas. As candidaturas negras orgânicas, conectadas com as demandas históricas dos movimentos negros, essas candidaturas enfrentam uma série de dificuldades. Mas, a despeito disso, a gente tem feito ganhos significativos nos últimos anos. Sim. Eu posso falar um pouco?
Só Tá. agora vai. Eu gosto de pensar nisso, o quanto isso é histórico, né? Desde o início da República, em 1889, o negro só é apoiado e financiado quanto mais ele se parece com o branco. Isso é cultural dentro do Brasil. Tanto no suposto jeito de vestir, no jeito do cabelo. Quanto mais branco ele se parecer, é mais fácil dele ser financiado, porque até teve uma teoria racial que quanto mais você se parecer com a elite, que no caso naquela época, em 1889, por aí era branca, quanto mais você se parecesse, menos negro você era. Então, o negro não era definido tão exatamente, diziam eles, pela cor da pele. Ele era determinado através do status social que ele ocupava. Essa teoria foi caindo, como diversas outras, mas hoje ainda tem pessoas que reproduzem esse fragmento de teorias, né, históricas e afins. Eu queria fazer um comentário rapidinho. Essa parte que Letícia colocou, ela é muito evidente, sim. Porém, o que a gente tem observado, assim, é um fenômeno mais recente. O atual presidente da Fundação Palmares, por exemplo, é uma pessoa que esteticamente não tem como negar que é negro, mas ideologicamente ele se alia ao conservadorismo brasileiro. Então, esse é um movimento mais recente de pessoas que são negras na estética, mas que se colocam ideologicamente alinhadas ao conservadorismo. E aí elas estão dispostas a colher as migalhas que o Brasil está disposto a dar a essas pessoas como uma barganha por traição do grupo de origem racial delas. A gente tem Pode. A gente tem o exemplo também do Machado de Assis, né, que é um autor muito conhecido, e ele é colocado nas escolas e tudo mais, mas ele foi evidentemente embranquecido durante o processo histórico. Ele é até hoje representado como um homem branco, mas se você pegar o histórico do Machado de Assis, ele era negro. Então tinha essa coisa do literato, que o negro ele não podia estar escrevendo, se ele estivesse escrevendo livros que contassem a história do Brasil, ele era branco. Então tem o caso do Lima Barreto também, né, que ele teve diversos projetos para ser aberto a cabeça para poder estudar o cérebro dele, porque ele escrevia muito bem, então ele não poderia ser negro. Então é um processo, né, que acontece hoje, que também é recente, que ainda se reverbera, mas tem uma origem histórica, tem uma origem que já acontece culturalmente. E para mim era interessante a colocação de vocês sobre a população, a demografia brasileira, que mais que a metade da população brasileira é negra. Então, é interessante que o povo negro não tem chegado ao Planalto, não tem chegado a poderes, sabe, lá na política brasileira, que, sabe, porque alguém ia pensar que se a maioria da população for negro em algum lugar, algum município ou estado, que é óbvio que os negros vão votar no candidato negro, entendeu? Então, como que é que os políticos brancos, e não só brancos, mas brancos, velhos, homens conservadores, como que é que eles estão conseguindo manter o poder num país onde a maioria da população sofre, a maioria da população é negro, a maioria da população, sabe, não tem oportunidades? Como que é a mentalidade do povo negro no Brasil para continuar votando
num sistema que não está funcionando para melhorar a vida deles. Comentar? 2 segundos. Aí vai, pode. Interessante você falar isso, Heather, porque hoje eu li um comentário de uma intelectual aqui da Bahia, Carla Cotirene, no qual ela referencia Benno Costa e Ramon Grossfogel. São 2 teóricos. E eles vão dizer o seguinte: o fato de algumas pessoas portarem em si o lugar de subalterno não significa que elas se pensem a partir da subalternidade. Talvez, mesmo uma pessoa pertencendo a um grupo subalterno, ela passa por um processo de alijamento, e aí eu retorno a comentar que a escola e a universidade têm um papel fundamental em promover esse alijamento, essa alienação, esse desconhecimento acerca das problemáticas que atingem a população negra, de negar mesmo e de interditar qualquer tipo de diálogo em torno da questão. O debate racial público no Brasil é muito recente. Então, a gente, às vezes, vai considerar que se trata apenas de uma questão de acesso a fundos. Mas o que dificulta o acesso aos fundos eleitorais é a questão racial também. E ela atravessa uma série de questões que inviabilizam as candidaturas de pessoas negras. Então, mesmo quando essas pessoas se candidatam, há uma dificuldade em garantir alcance midiático, em garantir um debate qualificado junto aos pares, em fazer com que suas propostas sejam consideradas realizáveis, porque por muito tempo o mito da democracia racial vinculou as demandas de pessoas negras a um projeto anti-Brasil. É como se, ao falar de racismo, estamos negando a nação e, portanto, o nosso projeto seria anti-brasileiro. Agora que começamos a pensar em um projeto político futuro em que a democracia brasileira seria, de fato, uma democracia antirracista. Então, a dificuldade de termos candidaturas negras de sucesso se dá muito em função também da crença de que esses sujeitos não deveriam estar ali. E isso é introjetado tanto em quem se dispõe a concorrer ao pleito, quanto a quem seria a potencial eleitora ou o potencial eleitor. A construção magética que se tem em torno de pessoas negras no Brasil, calcada no racismo, é a de que nós não deveríamos ocupar os espaços decisórios. É como se o que esse corpo diz tem menos importância, e, portanto, ele não deveria estar nos espaços decisórios. Então, perpassa muito por isso também. Não se trata apenas de querer ou não participar da política. Aqui tivemos candidaturas negras bastante qualificadas, mas que não foram eleitas. Não foram eleitas por falta de financiamento, por dificuldade de enfrentar uma política que há décadas é pautada na troca de favores, vereadores e prefeitos que distribuem cargos, benesses para grupos específicos e não tem políticas públicas pensando no todo da população. E isso também, Anderson, eu acho que isso também funciona até nos Estados Unidos, né? Eu estava comentando com alguém recentemente, porque agora a gente tem que vai entrar lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, pela primeira vez, uma mulher que se identifica como negra, como vice-presidenta, tá certo? E está todo mundo ao redor do mundo celebrando o fato de ter uma mulher que até chegou na Casa Branca. Mas a minha pergunta para várias pessoas é que
não sei se isso vai fazer a diferença que todos nós esperamos, porque tivemos Obama como presidente para 8 anos seguidos, entendeu? E mesmo assim, com 8 anos como presidente negro lá na Casa Branca, tivemos este ano toda essa revolta, sabe? Todas essas manifestações, tem policial ajoelhando em cima do pescoço do negro. O negro está sendo baleado todo dia pela polícia branca, entendeu? Quais que são as coisas que, sabe, mesmo chegando no escritório mais elevado do mundo, ainda assim, os negros nos Estados Unidos não conseguem tirar a cabeça lá do todo os problemas que enfrentamos todos os dias. Então, uma mulher negra, sabe, como vice-presidenta, debaixo de um homem branco e velho, não sei se vai fazer diferença nenhuma, sabe, para gente negra do mundo. O que pensam? Assim, a presença de uma pessoa negra, Pode, vai. a presença de uma pessoa negra na Casa Branca não reorganiza a economia política internacional. Então, essa pessoa continua operando em torno de interesses que são alheios às demandas do grupo histórico ao qual ela pertence. Então, eu acredito que o enfrentamento ao racismo se dá a partir da luta coletiva. Obviamente, a ocupação de espaços de poder por pessoas negras é parte desse processo, mas não é definidor, não é a presença de Kamala Harris na vice-presidência ou de Obama na presidência durante 8 anos que muda os processos políticos internacionais que dão pouca importância às nossas vidas. Então, é um longo processo, depois de 500 anos, né, de colonialismo, é um longo processo que a gente ainda tem pela frente. E essa eleição, ela é um marco, mas ela não reorganiza de imediato as pautas que a gente vem tocando há muito tempo. Então, eu não atribuo, não desvalorizo essa conquista, tampouco a vejo com um otimismo ingênuo. Letícia, pode? Eu acho que as instituições de poder ainda são supremaciamente brancas, né? Então, elas ainda fazem a manutenção, por mais que o negro chegue lá, ainda as condições estatais, a elite econômica, essa política econômica que move o mundo ainda é branca e velha, é como a Heather Bey disse, é branca e velha. Então, por mais que o negro consiga chegar lá, ele ainda é enterrado por essas políticas que são a política do dinheiro. Então, tanto a população, como eu tinha falado, essa ilusão de paternalismo dessa sociedade, onde o negro e o branco têm condições econômicas, políticas e sociais que são iguais. Então, eu acho que a população quer se ver representada, mas quando chega na hora de fazer a diferença também falta um pouco do reconhecimento como pessoa negra. Eu acho que, pensando historicamente, fazer do negro depreciado foi um projeto que constituiu o Brasil como ele é e o mundo também como ele é. O mundo. Tanto no apartheid, como ocorreu nos Estados Unidos, na África do Sul, e como aconteceu esses apartheids velados que acontecem até hoje, né? E essas políticas foram feitas para depreciar o negro mesmo e nós acabamos não votando talvez nas pessoas que nos representam de fato. Heather. Mas pode falar. Tem uma pergunta no chat. É um comentário aqui
de David Banfield, que por onde que seja o povo africano, existem declarações negativas que saem da herança da escravidão, né? E é justamente isso, né? Que o nosso povo tem sofrido em toda parte do mundo, por qualquer parte do mundo onde você encontra o povo de ascendência africana, a história é o mesmo, né? A história é a mesma para todos nós. E falar em história, sabe, a gente está aqui para falar justamente isso. Então, a pergunta-chave agora é se estamos vendo que temos um sistema educativo que não está nos ajudando, mesmo ajudando, entre aspas, com as cotas, por exemplo, no Brasil e em outras partes do mundo, não ajuda, entendeu? Porque essas cotas não garantem que aqueles que estão subindo no ensino básico, ensino médio, estão tendo a educação que necessitam, e mesmo as pessoas que chegam na universidade pelas cotas não consigam continuar, terminar os estudos. Então, com um sistema educativo que não ajuda, com um sistema político que não ajuda, com um sistema econômico que não ajuda, como que a gente pode, como um povo, coletar nossos histórias, falar as nossas histórias, sabe? Fazer surgir os nossos contos e as nossas visões do mundo. Como é que a gente pode progredir como uma raça? O que podemos fazer? Estamos destinados à falência? Não. Fala, Anderson. Não acredito que estejamos fadados à falência, né? Você comentou sobre não termos um sistema educacional com o qual pudéssemos contar. E, assim, durante a minha pesquisa, né, sobre quilombos, eu me dei conta que o quanto que a escola no Brasil e os grandes historiadores brasileiros, ou seja, os historiadores que definem o que vai chegar, por exemplo, para o estudante do ensino médio, o que vai chegar mesmo para quem ingressa nas universidades, é uma versão ou versões da história do Brasil, sempre enfatizando o cânone conservador. Por exemplo, quilombos começam a ser estudados no Brasil a partir da década de 30. E começam a ser estudados a partir da década de 30 porque nesse período é um período em que florescem cânones da história brasileira que fornecem uma visão benévola da escravidão, uma visão suave, como se os quase 4 séculos de escravidão tivessem sido um processo brando. E esses estudos vão apontar que não, que houve uma série de brutalidades e, paralelo a isso, também uma série de enfrentamentos, e apontar como que os quilombos representam uma forma de resistência plurisecular. O primeiro quilombo de que se tem notícia no Brasil foi identificado na Bahia, ainda no século XVI, em 1575. Né? Então, é um legado que atravessa o Atlântico. E eu acho que a gente pode se inspirar nesse legado que atravessa o Atlântico e que circula, né? Quanto mais a gente promove, né, a circulação dessas ideias, desses movimentos de resistência, quanto mais nós, pessoas negras, circulamos por outros espaços, extrapolem essas violências que nos atingem no âmbito nacional, dominado por minorias brancas, a gente se fortalece, a gente constrói alternativas de resistência, a gente constrói alternativas para pensar o nosso futuro enquanto povo negro no âmbito nacional e transnacional. Então, eu acredito que a nossa resistência deve buscar inspiração nessas redes quilombolas que foram forjadas e que seguem sendo forjadas. Afinal de contas, os quilombos seguem resistindo
no Brasil e em outras partes da América, e os movimentos negros, não apenas no Brasil, mas em outros países vizinhos, se inspiram nesse legado para a construção de movimentos políticos contemporâneos. Temos visto no Brasil atual muitas candidaturas coletivas. Esse é um fato interessante para mencionar. A gente tem visto o Brasil, o sistema eleitoral brasileiro acolhe a candidatura de uma pessoa, mas proíbe que essa pessoa construa uma candidatura coletiva com mais outras pessoas negras, de modo a chamar mais visibilidade, mais consistência e mais potência para essa proposta, e tem dado certo com o resultado das eleições municipais, não só as municipais, mas as que ocorreram há 2 anos atrás. Candidaturas coletivas foram eleitas. Candidaturas coletivas foram eleitas em Salvador ontem, por exemplo. E essas articulações se inspiram no legado quilombola. Tem surgido, por exemplo, quilombos educacionais, quilombos contemporâneos que pautam as demandas das pessoas negras aqui no Brasil em diversos âmbitos, da cultura, das artes, da educação, sempre visando alternativas a essas violências, alternativa a um ambiente escolar hostil e violento a pessoas negras, não só porque não aborda conteúdos atinentes à nossa história, mas porque é violento a nossa presença. Então, esses espaços de resistência dão outro sentido à nossa vida, dão outro sentido ao nosso bem viver, seja com a prática de atividades artísticas ou de como a capoeira, por exemplo, e a partir desses espaços forjar outras articulações que extrapolam o lúdico, que visam construir vidas potentes para o futuro. Letícia, não sei se você tem um comentário sobre o assunto. Pouca coisa. Eu acho que temos que continuar propagando conversas como essa, por exemplo, e fazendo com que esses discursos cheguem a todos os públicos. Eu acho que nós não estamos perdidos. Eu acho que unidos e aquele grande discurso de que a gente tem que continuar lutando é necessário nesse momento para que continuar dando voz mesmo. Os nossos livros estão sendo escritos, nosso caminho está sendo andado. Então, continuar andando para podermos chegar lá um dia. É só isso. Porque o Anderson completou, falou tudo. Anderson é um menino desse tipo. É desse jeito que ele é mesmo. Perfeito. Temos um comentário de Evanilda Carvalho. Como vocês veem as posturas de adinamia de alguns e algumas estudantes negros e negras nas universidades? Será os processos de sujeição moldando a subjetividade que os levam a mostrar-se passivos diante das oportunidades que nós ajudaria a construir a mudança? Vamos dar 2 segundos para os intérpretes. Pode. Né? Quer começar, Letícia? Letícia? Oi. Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente pensa nos processos que levam o negro a entrar na universidade, a gente pensa que o processo do Brasil na constituição do negro, ele foi um processo de opressão e de divisão. Então,
quando a gente conversa sobre negritude, nem todo negro vai chegar ao mesmo final, ao mesmo movimento de união e à mesma percepção histórica que um negro tem do outro. Então, essa subdivisão que teve na Constituição do Brasil, teve na Constituição do Negro do Brasil, em pensar que não existe a raça negra, existe o negro da pele clara, existe o negro da pele escura, e eles são tratados diferentes dentro dessa Constituição, no meu ver, também influencia dentro das universidades. A nossa Constituição, quanto negro, é bem diferente. Então, os nossos processos também são diferentes e acaba fazendo com que ficamos um pouco divididos e não chegando a uma conclusão final ao nossa luta, que é a mesma. Então, eu não acho, só para terminar, eu não acho que seja proposital. Eu acho que é um projeto, que é um processo que está ocorrendo e que precisamos trabalhar em como dividir esses processos e reunirmos. Agora acabou. Eu agradeço a pergunta e queria comentar que, assim, são possíveis inúmeras interpretações a essa apatia e a essa dinamia de estudantes negros na universidade. Uma delas pode ser a construção do mito negro como estratégia de sobrevivência a esse espaço hostil, né? O mito negro é uma categoria elaborada por uma psicanalista brasileira, aqui da Bahia, aqui de minha cidade, Neuza Santos, vai dizer o seguinte, né? O mito negro, ele pode ser construído em torno da pessoa que vai se forjar como aquele que é o melhor em tudo. Então, se a universidade é hostil, aquela pessoa vai se construir como a melhor em tudo, e a melhor em tudo inclui tirar notas muito altas, ter mais desempenho que as outras pessoas, e se forjar como o negro que não participa, inclusive, desses debates concernentes à questão racial. É um caminho possível. A pessoa que, sim, está consciente dessas violências, mas se constrói como o mito negro, ou seja, o negro exceção, ele não quer se parecer, ele ou ela não quer se parecer com os pares que sim discutem questão racial, por considerar que o melhor caminho para sobreviver nesse espaço é essa adinamia. Também, paralelo a isto, pode ocorrer que não se trata do mito negro, mas se trata de uma subjetividade completamente destroçada pelo racismo e que não vislumbra possibilidade de articulação e sucumbe por já vir passando por um processo sistemático durante toda a vida, já que o racismo nos acompanha durante toda a vida. Por mais que a gente galgue espaços de ascensão social, por mais que a gente progrida na vida acadêmica, o racismo não nos abandona, então é possível também que haja esse processo de crença na possibilidade de resistir a esse processo de racismo que nos atinge. Outra coisa que eu gostaria de comentar. Comentei do mito negro e comentei do processo de esfacelamento. E preciso comentar, ligeiramente, sei que o tempo já está terminando, é que construir uma resistência à atividade requer necessariamente a construção de uma identidade política. E de construir uma identidade política forjada na luta, forjada na resistência com os pares. Esse processo é árduo. E a violência, a universidade, por ser um espaço hostil, acaba minando as possibilidades de articulação em torno de uma identidade política entre pessoas negras, porque a universidade, em realidade, opera a partir desse objetivo, de minar, de cessar a articulação entre pessoas negras, de cessar qualquer possibilidade de soerguimento coletivo
entre pessoas negras que fazem parte de um espaço de poder. Porque isso põe em questão os consensos existentes. Isso põe em questão diversas questões de que a universidade não quer abrir mão, de que a universidade branca não quer abrir mão de modo algum. Então, não se trata de acaso. Essa violência é uma guerra de posição constante levada a cabo por pessoas que visam mesmo a supremacia branca. Que sistematizado. Né? Sistematizado, não é um acaso, é sistematizado e visa esfacelar as possibilidades de solidariedade, de construção de um projeto político em que pessoas negras e pessoas não negras tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, como o Anderson já indicou, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria dar a oportunidade de vocês dois para encerrar a nossa conversa, se tiver alguma ideia final que gostaria de compartilhar de como que vamos para frente nesse nosso conto, como que podemos realmente coletar você, Letícia, como historiadora e Anderson como acadêmico, se você possa falar para a gente, só para encerrar, quais que são os seus comentários finais a partir desse assunto que temos. Você começa ou a Letícia começa? Qualquer um. Uhum. Vamos lá, Anderson. Como eu comentei antes da última pergunta, as possibilidades de futuro para pessoas negras se inserem na articulação com os nossos pares, na construção de projetos políticos que incluam, né, aliados em potencial, mas creio que a gente precisa resgatar as nossas bases históricas, a gente precisa resgatar essas histórias que não são contadas, e essas histórias são fundamentais para pensar um outro futuro ou outros futuros possíveis, já que elas resgatam esse passado que nos foi negado. A diáspora se forja num processo extremamente violento. Então, falar dessa violência não se trata de pessimismo, se trata de olhar para o passado para construir um futuro em que a gente não repita os mesmos erros ou não se permita cair nas mesmas armadilhas. Então, eu acredito no legado quilombola e na articulação entre pessoas negras para fazer face a essa violência racial que nos atinge e que se inspira em dispositivos testados em outros lugares. Então, se essa violência é transnacional, se ela nos atinge, inclusive e sobretudo nos espaços fronteiriços, a gente precisa cada vez mais fazer esse tipo de debate, extrapolando as fronteiras nacionais e buscando fortalecer os nossos vínculos diaspóricos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a quem comentou e a quem enviou perguntas. Fico muito feliz de participar. Pode, Letícia. Então, gostaria também de agradecer a oportunidade. Eu acho que as nossas lutas têm que continuar sendo documentadas, né? E as nossas escritas, as nossas histórias têm que ser contadas. E pensar também nesses processos, se informar, conversar, é tão importante, tão dinâmico como tudo. A gente conversou muito sobre política, sobre todos esses processos que às vezes a gente acha, as pessoas na maioria das vezes acham um pouco chato, acham que um grãozinho de arroz não vai mudar o mundo, mas ele vai. Às vezes uma escolha de um vereador negro, um governador negro vai começar a mudança e vai começar a representatividade, vai começar a ocupar os lugares e ocupar os espaços. Então, talvez precisamos ser mais atentos e conversar mais e também falar mais sobre esses assuntos e pensar por que esses espaços não estão sendo ocupados de uma forma efetiva
e tentar entender e tentar resolver todos esses problemas, que continuemos unidos, que tentaremos, né, ser mais unidos. E é isso, eu gostaria de agradecer. E eu também gostaria muito de agradecer vocês dois por terem decidido de participar na nossa conversa. Muito, muito, muito obrigado mesmo por ter vindo e participado. Obrigada também pela participação dos nossos intérpretes e peço desculpa já pelo sufoco que nós demos para vocês, né, na nossa fala, que era tão animado. Né? E eu gostaria também de agradecer a presença de todo mundo no Zoom e no Facebook, todo mundo que se juntou para escutar a nossa conversa sobre essa ideia de que devemos realmente coletar nossas histórias e nossos contos e falar a nossa visão da história, né, que tem sido ocultado durante esses séculos todos. E gostaria também de convidar a todos para participar nas nossas conversas durante o restante da semana, né? Amanhã a gente tem uma oficina de música Rapsu com Sister Ava, e na quinta-feira temos mais uma oficina de produção musical, esta vez do Compá. E na sexta-feira, que é um dia muito importante no Brasil e deveria ser um dia muito importante para todos nós como negros, a gente vai ter várias conversas sobre essa ideia de consciência negra. Começamos com a consciência negra no Caribe, a revolução e concerto, um movimento ritual e dança popular. A gente também vai falar sobre a pataque e a consciência negra. Temos também mais uma palestra sobre como os artistas brasileiros se conectam com a ascendência africana e também como que a gente pode promover a identidade negra nos espaços educativos. Né? Obrigada pela presença de todo mundo, que fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada e tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente.